Olá, amigos, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos aí à continuação do nosso estudo acerca, né, da segunda vinda de Cristo, né, acerca do tema O Rei está voltando. Amém? Isso é poderoso para nós, isso é muito poderoso, né? Então tá aí, ó, o nosso bannerzinho, nossa capa inicial. O Rei está voltando, parte 2. E hoje nós falaremos de quê? Falaremos do anticristo, né, e a sua manifestação. Ok? O anticristo e a sua manifestação. Contudo, antes, né, eu gostaria de ver com vocês aqui, né, o que nós falamos na nossa última série, na nossa última aula, né, na primeira aula dessa série, na realidade, né, acerca da volta do Rei Jesus. Essa estátua aí que está lá em Daniel 2, né, o sonho de Nabucodonosor, que os sábios não conseguiram interpretar, não conseguiram dizer ao rei o que ele tinha sonhado, né, porque o pedido do rei, só para você lembrar, foi: vocês precisam me dizer o que eu sonhei e a interpretação desse sonho, né? Então Daniel, né, teve lá o seu momento de oração com Deus de busca, e o Senhor revelou para ele o sonho do rei e a interpretação. E nós fomos um pouquinho disso, eu quero hoje ilustrar, ok? Então tá aí, ó, a estátua, mais ou menos uma representação, lógico, tá? Cabeça de ouro, né? É o reino da Babilônia, né? O reino da Babilônia, okay? Peito e braços de prata, né? O reino dos medos e dos persas, ok? A parte de bronze, né? O ventre de bronze é o reino da Grécia, né? Da Grécia Antiga. As pernas de ferro, o reino de Roma, né? E os pés de ferro e barro, o reino, né, de Roma restaurado. E a pedra aqui que vocês estão vendo é o reino de Deus, okay? Que a continuação do sonho dele, essa pedra se solta, atinge a estátua e derruba toda a estátua, né? Acabando com toda a estátua. É a continuação do sonho de Daniel. Lá, se você depois olhar lá Daniel 2, ler com calma, você vai perceber isso, ok? Eu separei uma outra figura aqui, e essa aqui está bem interessante, né? Que vai representar também aqueles animais que nós falamos lá de Daniel 7, né? Você viu lá Daniel 7, olha aí, ó, Babilônia, cabeça de ouro e o leão, tá? Cabeça de ouro da estátua, e representa também o leão, um símbolo popular na Babilônia, né? O leão representa o Império Mundial Babilônico de 608 a 538 a.C. As asas de águia descrevem as velozes conquistas de Nabucodonosor. Okay? Então essas asas, essa imagem, né? Lembrando que Daniel diz assim, ó, parece, né, um leão, né? Parece um leão. E tinha asas, né, de águia devido às rápidas conquistas aí de Nabucodonosor, né? O Império Medo-Persa é o seguinte, né, no ano de 538, né, a gente leu lá em Daniel 5, né, nós falamos que o Nabucodonosor ele resolve beber vinho, né, dar uma festa, beber vinho no cálice que havia sido despojos, né, do tabernáculo do Senhor, né, do templo do Senhor, né, e aí ele perde seu reinado, né, aquela inscrição. Vamos ver lá rapidinho, né, para vocês não ficarem assim só com o pensamento assim soltos. Rapidinho, abre em Daniel, Ezequiel, depois Daniel, ok? Daniel 5, Daniel 5, 25, né? Se você for no início do capítulo, você vai ver, né, o banquete do rei Belsazar, né, que é Nabucodonosor, né? E aí no versículo 25, ele vai dizer assim, ó, Daniel mais uma vez interpretando, né? Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim.
Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ok? Então você tem aí em 538 AC os medos e persas, né? Essas três costelas da imagem, né, que o urso, que é o reinado dos medos e dos persas, essas três costelas que ele vinha na boca, né, os reinos conquistados, tá? Da Lídia, Babilônia e Egito. São três reinos ali conquistados. Então os ossos ali representando esses três reinos, tá? Os persas foram mais fortes que os medos e permaneceram mais tempo no poder, ok? E aí você tem o terceiro reinado, né, que é o reinado da Grécia, ok? A Grécia de Alexandre Magno, né? Então a Grécia ela obteve o poder mundial em 331 AC, depois da morte de Alexandre Magno. O império dividiu-se em 4 partes, né, lideradas pelos seus 4 generais, como eu já falei lá. O Alexandre Magno teve uma vida muito curta e esse império foi dividido em seguida. Okay? E por último, né, o Império Romano, né, no ano de 168 a.C., os romanos estabeleceram o Quarto Império Mundial, né, por causa da severidade e intolerância com a qual subjugaram as outras nações. Este império foi conhecido como Reino de Ferro. Okay? Note aí as pernas de ferro da estátua. E na outra imagem aqui vocês viram, né, dá para ver melhor, as pernas de ferro misturado com barro embaixo. Como eu falei, esse barro aí representa a questão do Império Romano ter se espalhado pelo mundo inteiro através da igreja, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então toda praça que você vai tem uma igreja católica, essa igreja católica ali dentro prevalecem as leis do Vaticano, então é uma forma de domínio, né, mundial ainda desse Império Romano, ok? E aí, voltando à nossa, fizemos uma rápida passagem naquilo que nós falamos na nossa última aula, acerca da sucessão dos governos, certo? Nessa aula de hoje eu quero falar com vocês, continuar falando do anticristo e a sua manifestação. Fique atento, irmão, porque é um assunto que a igreja ela estuda muito pouco, né? E talvez você veja alguma novidade hoje, você receba alguma novidade hoje. Esteja com seu coração aberto para receber, amém? Muitas coisas nós lemos de maneira errada e perpetuamos isso no nosso coração. Então fique atento, amém? E aí eu quero falar com vocês de uma nova ordem mundial, né? Essa nova ordem mundial, né, que as pessoas pensam assim, a nova ordem mundial é o governo do anticristo. Sim, mas não tem nada a ver com essa questão dos Illuminatis, aquela questão do olho que tudo vê. Eles têm sim uma certa influência, um certo aspecto. Tem a questão da maçonaria, em certo aspecto, que ela está ligada também com essas questões apocalípticas, né? A gente não vai entrar em detalhes agora, que é um assunto mais delicado, a gente pode falar até nos próximos vídeos um pouquinho acerca disso. Mas hoje eu quero colocar para vocês o seguinte: essa nova ordem mundial, ela simplesmente é uma nova forma de organização mundial. Hoje, como é que nós temos a organização mundial? Cada país tem sua autonomia, né, entre aspas, lógico, né, mas cada país tem sua decisão, né, através do seu presidente, do seu primeiro-ministro, né, do conselho de ministros, do conselho geral da nação, né, e alguns órgãos, como a ONU, por exemplo, né, a Organização Mundial das Nações, eles vão regulando algumas coisas, mas eles não têm autonomia dentro dos países. Essa nova forma de organização mundial vai ser importantíssima para o governo do anticristo. Né? Como nós falamos na aula passada, você vai ter 10 blocos de nações, lembra os 10 chifres, tá? Que a gente viu lá em Daniel 7, né? Daniel 7, deixa eu só confirmar aqui, os 10 chifres, deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente não dar nenhum tipo de referência errada. Isso, Daniel 7, depois continuei olhando nas visões da noite, né? Daniel 7, versículo 7. E eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, Daniel 8. Estando considerados chifres, não, 7 mesmo, na metade do versículo, né? Parte B.
era diferente dos animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Lembra que eu falei das organizações mundiais, né, das confederações de países, né, como por exemplo o Mercosul, está relacionado aqui com esses 10 chifres. E aí você vai ter o chifre menor, né, que vai se levantar, e esse chifre menor é o anticristo, que vai governar indiretamente em alguns casos, né, em alguns países, através dessas organizações de nações, dessas confederações de nações, ok? Bom, mas hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta aos Tessalonicenses, né, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do versículo 1. Redobre a sua atenção agora, irmãos, e seja abençoado, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse momento, amém? Que ele possa conduzir essa nossa aula de hoje. Vamos ler com bastante cuidado, ok? Capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, igreja de Tessalônica. Está aí a referência para você na tela, esse recurso maravilhoso que conseguimos aí, né? A gravação junto com a tela, então vocês podem acompanhar aí os textos também. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui nós já vimos na parte 1 dessa série, e voltamos lá, né, em Daniel, né, demos a referência desse homem do pecado, o filho da perdição, ok? Vamos continuar a leitura hoje, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Perceba aqui nesse versículo 4 que ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ele não vai se opor apenas à igreja, ao Senhor Jesus Cristo, né? Ele não vai negar apenas a existência de Cristo, né? Ele não vai querer desmerecer a obra de Cristo e falar que ele foi um profeta como qualquer outro, que ele não ressuscitou, né? Que ele, né, veio em carne e vai tentar manter aquela história, né, que seu corpo foi vendido e não teve ressurreição nenhuma. Mas ele vai também, irmãos, falar que não existe deuses em outras religiões também, né? Por exemplo, ele vai falar das religiões afro, né? Ele vai negar aqueles deuses africanos, ele vai negar os deuses egípcios, ele vai negar os deuses, os santos, né, considerados pela Igreja Católica. Ele vai negar todo tipo de Deus, porque ele vai se colocar como o Cristo. Ele vai se colocar como Cristo. Lembra-se? Anticristo para nós, mas para muitos será o Cristo, ok? Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, Paulo já falava acerca das vindas de Cristo quando estava com os de Tessalônica, né? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Irmãos, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? O mistério da injustiça opera, somente há um, né, que o detém, que o retém, até que do meio seja tirado. Abra sua Bíblia comigo e redobre a sua atenção em Apocalipse, capítulo 12. Nós costumamos dizer que o que detém a manifestação do Espírito Santo, do Anticristo, é o Espírito Santo. Vamos analisar esse texto aqui do capítulo 12 e vamos
só refletir, tá? Eu não quero colocar nada antes que nós possamos refletir aqui juntos nesse texto. Capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é esse filho homem aqui, que vai reger as nações com vara de ferro? Muitos estão dizendo aí agora, Rafael é Cristo. Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse 2, 26. E segura a emoção. Apocalipse 2, versículo 26. Cristo está falando aqui em Apocalipse 2, versículo 26. É Cristo. Se a sua Bíblia é como a minha, que tem todas as falas do nosso Senhor Jesus Cristo em vermelho, você vai perceber que Apocalipse 2, ele está todo em vermelho. Todo ele está em vermelho. Assim como Apocalipse 3 também, capítulo 3, está todo em vermelho. Irmãos, vermelhos são as falas de Cristo. Versículo 26. Cristo está falando. Cristo, o próprio Cristo está falando. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. Com vara de ferro as regerá. Volta em Apocalipse 12, versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então quem é esse filho varão aqui, o filho homem? Agora preste atenção no outro detalhe. Com vara de ferro as regerá e serão quebradas, com vaso de oleiro, como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Eu quero que você preste atenção no 26. E ao que vencer, como que vai vencer? Guardando até o fim as minhas obras. Eu não vou largar a Bíblia ainda não. E ao que vencer, guardando até o fim as minhas obras. Irmãos, abre a Bíblia aí, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Vou repetir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. E pela graça sois salvos. E o que é graça, irmão? É um favor imerecido. Se você merece a sua salvação, você não pode ser salvo. Só é salvo quem não merece. Graça é favor imerecido. Então, pela graça sois salvo. Você não é salvo porque merece, você é salvo porque não merece. Nós não podemos anular a obra de Cristo na cruz. Agora, se você voltar em Apocalipse 2, versículo 26, você vai ver que ao que vencer, guardando as minhas obras. Então, existe uma diferença entre ser salvo e reinar. Ser salvo é uma coisa. Reinar com Cristo no milênio é outra coisa. Dentro da igreja, você tem aquela parte da igreja que nós chamamos de igreja vencedora. Ok? E nós vamos falar disso com bastante detalhes nos próximos vídeos. Tá? Mas guarde isso no seu coração. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. O que é fé? Qual é a definição de fé? Hebreus,
Hebreus. Abre aí rapidinho comigo. Me ajuda aí. Hebreus 1. Né? Hebreus 1. Rapidamente aqui. Deixa eu só que eu já tenho esse texto separado aqui. Então eu quero abrir para vocês rapidinho aqui. Tá? Aqui, ó. Quer ver? Hebreus 11, 1. Né? Hebreus 11, 1. Tá vendo aí? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meu irmão, então você é salvo. Não fica chateado comigo não, tá? Eu sei que tem alguns que ficam chateados nesse momento, né? Mas Hebreus 11, versículo 1, dá a definição de fé. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, tá? 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você é salvo pela graça, né? Você é salvo pela graça, Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você é salvo porque você não merece ser salvado, você é salvo porque você não merecia ser salvo, e você ainda é salvo pela fé. É por algo que você espera, mas não vê. Deus é poderoso demais, né, irmãos? Então a gente precisa fazer essa diferenciação entre os salvos e aqueles que vão reinar. Existem os crentes, existe a igreja salva. Isso é dom de Deus, não vem de nós. A salvação é um dom. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Não são as nossas obras que vão nos salvar. Você imagina se as obras pudessem nos salvar, a bagunça que seria a igreja. A igreja seria um lugar insuportável, né? Agora pensa, a fé faz com que nós sejamos salvos, né? Pela graça. Agora, em Apocalipse 2, 26, você vai ver que o vencedor, aquele que vai reger com vara de ferro, que é o mesmo de Apocalipse 12, versículo 5. Esse vai reger com vara de ferro porque guardou as minhas obras. Ou seja, foi um obreiro de excelência, né? Fez aquilo que deveria fazer, né? Para que a palavra do Senhor fosse espalhada por essa terra. Amém? E isso é tremendo, irmãos. Voltemos ao nosso texto em 2 Tessalonicenses. Voltemos aí um pouquinho. Versículo 8. Então a gente já viu lá, né? Já o Ministério da Injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então quem é esse que o retém até que do meio seja tirado? Até que do meio seja tirado a igreja vencedora. Quem retém a manifestação do anticristo é a igreja vencedora. Essa igreja vai ser retirada, vai ser tirada do meio. E aí você vai ter a manifestação do anticristo. Como eu já falei em outros vídeos, nós, a igreja vencedora, amém? Aqueles que vão reinar com Cristo no milênio, nós denunciaríamos o agir do anticristo nesse período. Então a gente não vai poder estar aqui. Me diz aí um texto bíblico, pode colocar no comentário aí, ou mandar um zap para mim, um WhatsApp, aonde está escrito que o Espírito Santo não vai estar presente na grande tribulação. Diz o texto para mim, aonde está escrito que o Espírito Santo não vai estar presente nos crentes na grande tribulação. Tá? O Espírito Santo está presente em todo crente que é salvo. Vai ter crente na grande tribulação salvo, mas que não vai reinar no milênio. Vai participar do milênio, mas não vai reinar com vara de ferro. Eu sei que é um tema que dá aquela balançada, né? E tipo assim, Rafael, peraí, deixa eu raciocinar, deixa eu colocar minhas ideias aqui
ajustadas. Vai ajustando aí devagarzinho, tá? Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Versículo 8. Então será-lhe revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Lá depois dos 7 anos da grande tribulação. Tá? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, ele vai morrer, vai ser ressuscitado por Satanás, o anticristo, né? E ele vai fazer grandes coisas, né? Eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígios. Então ele vai fazer prodígio, vai fazer chover fogo do céu, né? Vai ser uma doideira, irmãos. Imagina quantos não serão enganados nesse período. Aqueles que estão atrás de sinais vão ser enganados nesse período. Você fala na igreja que vai ter um culto de oração, a igreja está vazia. Fala que vai ter um culto de sinais, de bênção, de poder, de revelação. O cara revela CPF, revela RG, faz nascer a dente de ouro, dinheiro na conta. Vê quanta gente aparece na igreja. A igreja lota, irmãos. Por quê? Porque as pessoas estão atrás de sinais. Essas mesmas pessoas atrás de sinais vão ter sinais, prodígios e maravilhas provenientes do anticristo. Você acha que esse cara vai ser enganado ou não pelo anticristo? Pensa. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Né? Iniquidade é coisa de crente, tá? Iniquidade é coisa de crente. Quem comete iniquidade é crente, é fazer algo para Deus que Deus não pode participar. Então aqui está falando não das nações, esse texto está falando dos crentes. Tá? Esse texto aí de 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Ok, irmãos? Então, é isso na aula de hoje. Né? A gente falou um pouquinho mais do anticristo, falamos da sua manifestação. Tá? Eu espero que vocês sejam aí impulsionados, né, a estudar as passagens bíblicas. Lê lá, eu recomendo que você leia Apocalipse 13, né, também, que vai falar das duas bestas, né, do anticristo e do falso profeta. Eu recomendo que você leia novamente o texto de Apocalipse 12 também, né, e faça a conexão com Apocalipse 2, para ver quem é que vai governar, quem é que vai reger com vara de ferro. Né, é a igreja vencedora, é o vencedor. E aí você lendo Apocalipse 12, você vai perceber depois que a mulher, ela vai fugir. E você vai ver que o dragão, a princípio, é só você ler lá o texto, a gente não tem mais tempo, mas você lê lá com calma. O dragão, primeiro, ele vai querer pegar o filho da mulher. Só que o filho não vai estar mais no meio. O filho vai ser retirado do meio. E quando ele vem para pegar a mulher mesmo. Ah, não tem um filho, vai a mulher. Ou seja, vai a igreja que tiver na manifestação do anticristo. Né? Então ele vai furioso para pegar a mulher, né? Já que o filho foi tirado. Então leia esses textos, leia com calma. Leia 2 Tessalonicenses novamente, todo o capítulo 2. Então tá aí. Dever de casa, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 12, faz a conexão com Apocalipse 2 e depois no final você lê Apocalipse 13, ok? Outro texto, Efésios 2, 8, sois salvos, né, pela graça, né, sois salvos não pelas obras, ok? Ninguém é salvo por obras, irmãos, esquece isso. Nós não podemos anular com as nossas obras a obra de Cristo. Ok? Então, eu sei que tem gente que fica chateada comigo quando eu falo isso, né? Que na realidade elas queriam ser salvas pelas obras que fazem, né? Porque quando nós achamos que somos salvos pelas obras, né, nós podemos julgar
julgar a vida dos irmãos e dizer assim, poxa, esse irmão está tudo errado e está sendo salvo também. Não é, porque a salvação é pela graça, né? Não vem de nós, não vem de vós, é um dom de Deus. O versículo 9 ainda vai complementar, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A obra de Cristo, irmãos, já está feita. Você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que Ele fez. Basta você reconhecer essa obra e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. E se você ainda não fez isso, digo mais uma vez, esse é um excelente momento para que você faça. Amém? Coloque nos comentários se você foi abençoado por essa aula, essa parte 2 do nosso ensino, ok? E em breve estaremos aí liberando a parte 3 do ensino, ok? Na terça-feira estaremos aí voltando com a parte 3, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.